igreja, na entrevista de hoje, a gente recebe o pastor Fernando Brandão. Ele é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Olá, pastor, é um prazer tê-lo conosco. A gente gostaria de agradecer a sua presença em nossa igreja. Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouco dos desafios, missões nacionais. É uma alegria muito grande, Ludmila, estar participando do PIB News, estar com os irmãos neste momento. Missões nacionais têm muitos desafios. O Brasil é um país continental e temos milhões de pessoas que precisam ser alcançadas com a palavra de Deus. O nosso sonho é evangelizar e discipular cada pessoa em solo brasileiro. E são milhões que estão encarcerados, milhões que estão vivendo nas comunidades ribeirinhas, na Amazônia, em grandes e pequenas cidades, no interior do Nordeste, lá no Rio Grande do Sul, enfim, como alcançar todas essas pessoas? Então nós temos hoje os desafios das cristolândias, das comunidades ribeirinhas, por exemplo, na Amazônia, são mais de 30 mil comunidades ribeirinhas, mais de 6 milhões de pessoas vivendo nessas comunidades ribeirinhas na Amazônia Legal e que estão isoladas, algumas vivendo a 5, 6 dias de barco, distantes lá de Manaus. E são pequenas comunidades com 2, 3 mil habitantes, onde não tem luz elétrica, não tem infraestrutura, e não é fácil para a gente encontrar pessoas dispostas a se tornarem missionárias lá nas comunidades ribeirinhas. Essas pessoas ficam isoladas e precisam ser alcançadas. Nós temos um grande projeto chamado Radical Amazônia, para onde levamos jovens, treinamos durante 3 meses e esses jovens ficam 1 ano plantando uma igreja, formando líderes e ajudando essas comunidades a se desenvolverem. Quem sabe você que é jovem gostaria de uma aventura radical na Amazônia para um projeto desses. Nós temos uma área adquirida nas margens do Rio Negro, onde construímos um centro de treinamento. E ali você fica 3 meses e depois mais 1 ano numa comunidade ribeirinha. E um outro grande desafio nosso é a plantação de igrejas no sul do Brasil, também no interior do Nordeste. Aqui em Minas Gerais também é um estado com muitas necessidades de plantação de igrejas. E hoje as drogas têm batido na porta de todo mundo, direta e indiretamente. Nós sofremos as consequências das drogas. E a Cristolândia é para nós hoje um dos grandes desafios missionários. Abrir novas Cristolândias. Nós temos uma demanda de várias cidades. Por exemplo, Salvador, na Bahia. Há uma região chamada Sacilândia. Ali os usuários de crack são chamados de sacizeiros. E esta é uma região que nem a polícia gosta de ir lá. E nós precisamos começar Cristolândias lá na Sacilândia e em vários lugares do Brasil. Pastor, quem se sentir tocado, então, quer participar, quer ser um jovem radical, como que deve fazer? Quem deve procurar? Muito bem. Se você quer ser um jovem radical e participar de uma aventura radical para a glória do Senhor Jesus, ou na Amazônia, ou em algum projeto de Cristolândia por esse Brasil afora, entre em contato conosco. Você pode entrar no site de Missões Nacionais e fazer a sua inscrição lá, ou enviar um e-mail para a Junta de Missões Nacionais, falecom@missõesnacionais.org.br, e você se apresenta ou faça a sua inscrição direto pelo site. Se quiser mais informações, você pode enviar um e-mail para nós e vai ser uma aventura sensacional. Eu tenho certeza que você vai gostar. E olha, tem só um detalhe, você vai correr um risco de ir e não voltar mais, porque participa do período de radical e continua. A maioria dos que participam do radical fica lá. Eu só queria avisar isso para você. Se você for no radical, tem grande possibilidade de você ficar e entrar no programa de formação missionária e se tornar um missionário nosso. Jovem, vamos lá. Vamos trabalhar radicalmente para o Senhor Jesus. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse do testemunho do senhor como missionário, a experiência do senhor à frente dessas missões nacionais. Eu morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, durante 12 anos, estudei no Seminário Teológico Batista Mineiro
E quando eu estava morando em Belo Horizonte, estudando no seminário, eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal. Então fui trabalhar na Caixa Econômica Federal e eu trabalhava na Caixa, estudava, terminei o seminário, fui ordenado pastor e continuei trabalhando na Caixa, sendo bivocacional. Pastoreava a igreja e também trabalhava na Caixa. E casei, 2 filhas nasceram em Belo Horizonte. Depois eu fui convidado pela Caixa para ir para a Matriz, para ser o executivo da Caixa em Brasília. Eu já estava há mais de 8 anos na igreja em Belo Horizonte, aí deixei a igreja e fui para Brasília como executivo da Caixa Econômica Federal. Lá também eu fui pastorear a 2ª Igreja Batista de Brasília. Então eu trabalhava na Caixa durante o dia, pastoreava a igreja e era interessante que era uma vida bem dinâmica. Eu trabalhava inclusive um dia por semana, eu sempre ia a São Paulo, voltava no final do dia e pastoreando a igreja também cresceu muito. A nossa igreja tinha 38 congregações, muitos projetos missionários no Brasil, fora do Brasil. Eu também montei uma equipe com pastores para trabalhar comigo e trabalhava como executivo da Caixa. Então eu considerava a minha vida realizada, fiz muitos cursos na área de gestão e tinha um excelente salário na Caixa, também tinha um bom salário da igreja, minha esposa psicóloga também trabalhava em Brasília, enfim, eu estava com a minha vida, digamos que realizada. Nesse tempo, Deus me chama para missões. E aí eu precisei tomar uma grande decisão na vida, com 3 filhos, todos estudando, e deixar a Caixa, deixar a igreja e mudar de Brasília para o Rio de Janeiro. Não foram poucas as noites acordado para orar com a minha esposa, com a minha família, para tomar essa decisão. Eu iria começar a minha vida do zero, deixar tudo. E aí Deus nos orientou nessa direção. E deixamos a Caixa, deixamos a igreja e nos mudamos para o Rio de Janeiro em 2007, em julho, no início de julho de 2007, são mais de 5 anos já. E fui trabalhar na Junta de Missões Nacionais. Isso representou para nós, né, algumas renúncias, né? Renúncia financeira, renúncia num padrão de vida, renúncia num certo conforto, numa zona de conforto que construímos, né? Tínhamos assim a ilusão de uma zona de conforto, de uma certa segurança financeira, numa vida que estava toda estabelecida e organizada em Brasília. E Deus nos tirou tudo isso e nos chamou para um grande desafio chamado Missões Nacionais. Fui para o Rio com a minha família e eu queria que você soubesse de uma coisa. Primeiro, que não existe chamado sem renúncia. Segundo, quando Deus nos chama, Ele cuida de nós. Eu nunca fui tão feliz com a minha família, nós nunca fomos tão felizes como temos sido, vivendo uma outra realidade, a serviço exclusivamente do reino de Deus. Deixamos tudo e estamos vivendo exclusivamente para a glória do Senhor Jesus, para a obra do Senhor Jesus. Tivemos muitas experiências nesse tempo e uma delas que tem marcado a minha vida, que marcou a minha vida, foi uma experiência lá na Cristolândia, em São Paulo, no ano passado. Era aniversário da Cristolândia e houve um grande culto, uma grande celebração, e eu fui convidado para pregar naquela ocasião. E quando cheguei já na porta da missão, ali na Rua Barão de Piracicaba, em São Paulo, estava cheia a calçada e o templo também lá, a missão estava lotada. E alguns já me encontraram na porta da missão e vieram me cumprimentar. E um deles me abraçou, o Ailton, e disse assim: ô pastor, eu sei que o senhor está orando sobre esse assunto da Caixa Federal, porque eu tinha saído de licença 2 anos da Caixa, depois renovei por mais 2, licença sem remuneração, e a Caixa tinha me convocado para voltar, para retornar em julho do ano passado, dia 7 de julho, tinha que voltar para a Caixa. E eu tinha compartilhado com alguns sobre essa decisão, estava orando. E o Ailton, alguns deles estavam sabendo. E ele disse para mim assim: ô pastor, não deixa a gente não, nós precisamos muito do irmão, não volta para a Caixa não. E aí nos abraçamos e eu falei: Ailton, estamos orando. Aí entrei para o culto e foi uma noite, uma grande festa, uma grande celebração. E aí é interessante, eu uso 2 alianças. Uma primeira aliança é a aliança que eu tenho com a minha esposa, com a minha família, com a minha esposa e com meus 3 filhos.
e é uma aliança que vou usar até o último dia de minha vida. E eu ganhei uma outra aliança. Naquela noite, na noite de aniversário da Cristolândia em São Paulo, aquelas pessoas que um dia estavam nas ruas da Cracolândia e que foram retiradas e que agora pertencem à Cristolândia, são servas do Senhor Jesus, elas juntaram lá entre elas e compraram esse anel e escreveram aqui dentro: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aí naquela noite, duas pessoas que iriam ser retiradas das ruas, estavam sujas, totalmente sujas e a situação muito ruim. Elas entraram com uma caixinha na mão, estava sendo acompanhadas por um dos nossos jovens radicais e também por alguns que eram já da Cristolândia, ex-usuários de drogas. Aí eles entraram, chegaram na frente e aí me entregaram esse anel. E disseram para mim assim: olha, pastor, esse anel é um significado de que o senhor sempre terá uma aliança com a obra missionária e não esquece da gente, não deixa a gente. Então eu uso duas alianças, uma que eu tenho com a minha família e uma outra que eu tenho com a obra missionária do Brasil. Foi me dada essa aliança pelos ex-craqueiros, ex-cracolentos das ruas de São Paulo, e ela tem um significado muito grande para mim. E é sempre uma lembrança de que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, que não importa como a pessoa esteja vivendo, se dentro de um presídio, se debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto, se é uma prostituta, um travesti, um homossexual, um bêbado, um drogado, um ladrão, não importa. Jesus morreu na cruz por todos e ele disse: vinde a mim todos, todos, todos. Jesus ama todos. E é interessante que Jesus quer colocar o Espírito de Deus em todas essas pessoas. Ele quer derramar do seu Espírito indistintamente em qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que será salva. Por isso, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ludmila, é um pouco da minha história, do que Deus fez comigo. E hoje eu sou feliz, eu e a minha família somos felizes. Não temos falta de nada. Somos felizes porque vivemos no centro da vontade de Deus. Quando estávamos para tomar a decisão de aceitar ou não ir para a Junta de Missões Nacionais, a minha filha, a mais velha, a Fernanda, naquela época ela estava com 16 anos, agora ela já está com 21, ela disse para mim assim: olha, pai, só duas coisas são importantes para nós: que a nossa família esteja unida e no centro da vontade de Deus. Uma família unida no centro da vontade de Deus será sempre feliz. Eu vou repetir: uma família unida no centro da vontade de Deus sempre será feliz. E o resto o Senhor vai cuidar. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu só tenho coisas boas a falar da época que trabalhei na Caixa Econômica Federal e agradeço o privilégio de ter trabalhado nesta grande empresa. Mas não sinto falta, porque hoje a minha alegria é fazer a vontade de Deus, é trabalhar para o Senhor Jesus. O senhor falou de Cristolândia, eu gostaria que você explicasse como que surgiu a Cristolândia e qual que é o trabalho que é desenvolvido com as pessoas, os viciados, né, para retirá-los das ruas, o trabalho de socialização com eles. A história da Cristolândia é muito interessante. Eu estava pregando na primeira igreja batista de São Paulo, num congresso missionário, e no final do dia, no sábado, eu fui ao hotel, a pessoa me levou ao hotel onde eu estava hospedado, e eu disse para ela que eu iria voltar a pé para a primeira igreja batista lá de São Paulo. Ia por volta de 6:30 da tarde, já escurecendo, eu fui a pé do hotel até a primeira igreja. Só que eu me perdi e eu entrei numa rua equivocadamente. De repente, eu estava no meio da Cracolândia, em São Paulo. Milhares de pessoas usando drogas, se prostituindo, e eu ali com Bíblia na mão, arrumadinho para ir para o culto, e eu fiquei com muito medo. Pensei: vou ser assaltado, vão roubar minha carteira, meu relógio. E eu fiquei com muito medo. E crente, quando fica com medo, faz o quê? Ora. Até pensei em correr, mas não ia pegar bem eu correndo ali no centro de São Paulo, de Bíblia na mão, não ia dar muito certo. Então eu orei e já comecei com Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e clamei ao Senhor pedindo misericórdia, compaixão. Senhor, cuida de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda.
E Deus me respondeu na hora aquela oração. E me respondeu de duas formas, com paz e com angústia. Me deu paz e tranquilidade para não ficar com medo de ser assaltado ou de sofrer alguma agressão. E me angustiou, porque a resposta foi, olha ao seu redor, olha em sua volta e veja quem precisa de misericórdia e de ajuda. Sabe por que as trevas estão reinando aqui? O pecado reina aqui? Porque a luz não chegou. Traga a minha igreja para cá. Cadê a minha igreja? Que deve ser luz. Você vai pregar num congresso agora, termina o culto e cada um vai para a sua casa e acabou. E as trevas continuam reinando aqui. Traga a minha igreja para cá. Eu fui desafiado por uma resposta de Deus a uma oração no momento de sufoco dentro da Cracolândia. Compartilhei com o pastor lá da primeira igreja de São Paulo, pastor Paulo Eduardo, sobre a possibilidade de a gente começar um projeto dentro da Cracolândia lá em São Paulo. E certamente tinha muitas questões complexas para começar um projeto ali dentro. Primeiro, quem gostaria de ser missionário dentro da Cracolândia em São Paulo? Quem gostaria de morar, uma família morar dentro da Cracolândia para tirar os craqueiros das ruas? Conversei com a equipe no Rio, não tínhamos pessoas dispostas, vocacionadas e um investimento muito alto. Mas Deus foi abrindo todas as portas. E quando Deus age, a gente não pode impedir. Alugamos um imóvel, Deus levantou as pessoas, os missionários, nomeamos os missionários e começamos então a Missão Batista Cristolândia, na rua Barão de Piracicaba, ali no miolo da Cracolândia, em São Paulo. E aí o projeto começou a tomar proporções cada vez maiores. Tivemos o lançamento com a presença do prefeito de São Paulo e alguém orou dizendo que ia transformar a Cracolândia em Cristolândia. Aí surgiu o nome Cristolândia. Aí a Cristolândia surgiu assim, o nome Cristolândia. Foi uma oração no dia do lançamento na primeira igreja batista de São Paulo e aí veio a esse nome Cristolândia. Aí nós começamos a trabalhar com as pessoas na rua. Aí um traficante disse que o ponto de drogas funcionava 24 horas. Aí o pastor Humberto, o nosso missionário, disse, a nossa igreja também vai funcionar 24 horas. Então a Cristolândia em São Paulo, ela funciona 24 horas, é uma igreja que não fecha. Em todo tempo tem alguém lá para receber as pessoas e tem culto, vários cultos, treinamento, discipulado, estudo bíblico, oração, e aí a gente tira as pessoas das ruas. E aí tem uma série de ações, são as etapas que nós trabalhamos com essas pessoas. Primeiro elas ficam na missão para uma triagem, tomam banho, se alimentam e são atendidas, oram por elas e ouvem um pouco a história delas e elas ficam ali 3, 4 dias até uma semana na missão e nós temos uma área na sobreloja para as pessoas ficarem hospedadas ali, dormirem ali. Aí depois vai para a fase de desintoxicação. Depois vai para uma outra fase chamada nos nossos CFCs, que é Centro de Formação Cristã. E aí já tem uma última fase, que é uma fase de preparação para reintegração social e também o desenvolvimento de algumas atividades. E interessante que vários deles têm vindo trabalhar conosco, estão ficando conosco. Alguns estão fazendo seminário, outros estão fazendo faculdade em São Paulo e trabalhando conosco. Agora, em outubro, nós nomeamos 21 usuários de drogas das Cracolândias como missionários em formação da Junta de Missões Nacionais. São pessoas carentes que estão precisando de ajuda, eles não rejeitam na maioria das vezes, então muitos deles não rejeitam a ajuda, eles querem ajuda, mas têm dificuldade de talvez mostrar isso para as pessoas. Com certeza, eles querem ajuda. A pessoa quando começa a usar crack, ela não decide usar crack da noite para o dia, ela já vem num processo contínuo de uso de drogas, começando com maconha e cocaína, e o crack é o fim do poço, é o fundo do poço, o fim da linha. E quando ela começa a usar crack, ela dá a mão para a morte e começa a andar junto. E a pessoa que começa a usar crack, dificilmente ela vai conseguir deixar sozinha. Ela está condenada à destruição. É como um peixe no anzol. Se alguém não cortar a linha, essa pessoa não vai sair. O nosso papel é ir ao encontro das pessoas que estão no crack, na destruição, e cortar a linha e trazer para que ela possa experimentar
a esperança que há em Cristo Jesus. O senhor falou também sobre a importância de se formar novos missionários. Como que tem sido hoje a igreja? Ela está, assim, nos locais onde o senhor passa, o senhor tem visto que o trabalho de missão das igrejas, ele está se fortificando? Sim. A visão batista é uma visão missionária, as igrejas amam missões, o povo batista ama missões, e nós temos tido uma resposta muito positiva, com voluntários, com investimentos financeiros, com pessoas se envolvendo, com vocacionados, nós temos tido uma resposta muito boa. Claro, nós podemos fazer muito mais. Há um despertamento, há um avivamento no nosso meio para isso, especialmente para esse trabalho com as Cristolândias no nosso Brasil. Porque um dos principais investimentos são os recursos humanos. Pessoas que queiram trabalhar na madrugada de São Paulo nas ruas da Cracolândia. Jovens que queiram isso. Então nós temos o programa Radical, onde treinamos jovens das igrejas. Você que está nos assistindo agora, você pode ser um jovem radical. Você passa por um treinamento de 3 meses e vai com a equipe para São Paulo, ou para Belo Horizonte, ou para Recife, onde temos Cristolândias, para trabalhar com os nossos missionários. Trabalhar na rua, trabalhar na missão, às vezes trabalhar nos CFCs, nos Centros de Formação Cristã, ou em alguma comunidade terapêutica. Então nós temos tido uma resposta muito positiva das igrejas. E é interessante, Ludmila, e meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, a igreja do Senhor Jesus, ela era a igreja da rua. Jesus percorria cidades, aldeias, vilarejos, pregando, testemunhando. E é interessante, minha irmã, a primeira vez que Jesus enviou os discípulos, em Mateus capítulo 10, ele treinou a equipe, formou a equipe com os 12 discípulos, os discípulos conviviam com Jesus, Jesus ensinou, eles acompanharam Jesus, Jesus fazendo maravilhas e eles assistindo. Mas chegou o momento dos discípulos irem sozinhos ao campo. Mateus capítulo 10, Jesus envia os discípulos e diz para eles: vocês têm autoridade, poder que eu estou dando para testemunhar, proclamar o evangelho do reino. Então vocês vão, cure os doentes, limpe os leprosos, expulse os demônios, ressuscite os mortos. Irmãos, só coisas impossíveis. Eu gosto muito dessa expressão, limpar os leprosos. Os leprosos eram uma escória da sociedade, era o lixo do lixo. O leproso ficava afastado, ele não deveria estar no meio da sociedade convivendo com as pessoas. Ninguém buscava leproso, mas é interessante a agenda missionária de Jesus. A primeira agenda missionária da igreja, o primeiro plano de ação da igreja, estavam lá os leprosos, a escória não ficou de fora. E Jesus diz: limpe os leprosos, não se desvie deles, abençoe-os, porque é a minha igreja, e a igreja de Jesus deve agir na mesma visão de Jesus. Vinde a mim, todos, que estáis cansados e sobrecarregados. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a questão das ofertas de missões nacionais, esse papel da igreja em também contribuir, talvez não com o recurso humano, mas de outra forma também é importante. Claro, o recurso financeiro. A campanha de missões nacionais, ela é muito estratégica e importante para o trabalho. Nós hoje investimos só com as Cristolândias R$250 mil por mês. Isso representa 3 milhões de reais, 3 milhões de reais por ano. E nós não recebemos nenhum centavo de governos, nem municipal, nem estadual, nem federal. Os recursos são as ofertas das igrejas que fazem as campanhas e o PAN, que nos ajuda a complementar a oferta. Então, hoje, o sustento da obra missionária é feito pelas ofertas das igrejas batistas do Brasil. Então, a campanha ela tem três aspectos importantes. O primeiro é a manutenção da visão missionária. Nós estamos mantendo e transferindo às próximas gerações a visão missionária, que nós não podemos perder a visão missionária. Segundo, o aspecto de despertamento de vocações. Uma campanha, a gente está preocupado quando elabora a campanha no despertamento de vocações. E terceiro, o levantamento da oferta para a manutenção dos projetos. Então, hoje, nós temos um alvo para essa campanha de 2012 de
13 milhões de reais. O ano passado o nosso alvo foi de 11 milhões, nós alcançamos o alvo. Esse ano precisamos crescer mais 2 milhões, porque se queremos investir em novos projetos, nós precisamos de mais recursos. Com 11 milhões nós vamos manter só os projetos atuais. Com 2 milhões a mais dos 13 milhões agora do alvo, nós poderemos abrir novas Cristolândias, investir em novos projetos na Amazônia, no Sul, no Norte e também no interior do Brasil, no Nordeste, especialmente no Piauí, um dos estados menos evangelizados do Brasil. Então, a campanha na igreja, você que está participando da campanha neste ano, que o tema é Em um Brasil em Trevas Seja a Luz, a sua participação, meu irmão, é fundamental. A sua oferta é fundamental para o investimento no sustento de todos os nossos missionários, hoje em torno de 700 missionários. Hoje a nossa folha de pagamento com missionários é de R$1 milhão mês. É um custo significativo para nós e nós não podemos recuar. Nós precisamos continuar avançando. Eu acho que podemos ter mais missionários, implementar mais projetos, porque esse tempo é um tempo de colheita no nosso Brasil. E pastor, existe algum projeto para uma Cristolândia em Governador Valadares? Muito bem. O Valadares entrou na nossa agenda de prioridade. Estivemos recentemente em Valadares, num congresso missionário na Primeira Igreja Batista, e reunido com alguns pastores, decidimos que temos que abrir uma Cristolândia em Valadares. E eu também fiquei impactado. Eu andei por algumas ruas aqui do centro de Valadares, ali perto ao Mercado Central, e eu vi algumas pessoas caídas nas ruas, mulheres, homens, crianças, usando drogas, jogadas no chão. E nós precisamos dar uma resposta. E a nossa resposta é uma resposta de amor e de compaixão. De chegar lá, ministrar a palavra, trazer para um lugar seguro e cuidar dessas pessoas, como na parábola do samaritano, do bom samaritano. Então nós vamos sim começar uma Cristolândia em Valadares, já estamos trabalhando, planejando ações para isso. E estarão envolvidas as igrejas batistas, a Associação Batista aqui em Valadares, a Primeira Igreja Batista de Valadares. Você, meu irmão, está conosco nesse negócio. Nós vamos avançar e a Cristolândia em Valadares já é realidade para abençoar pessoas que estão sendo destruídas pelo crack. Ore por esse projeto, você pode ser um voluntário, uma voluntária, eu tenho certeza que você pode ajudar de alguma forma. Você que é um profissional na área de saúde, um psicólogo, enfim, você pode ser uma bênção. Ou também pode ser um radical. Nós precisamos de jovens que queiram fazer o treinamento do radical para atuar na Cristolândia em Governador Valadares. Portanto, já é uma realidade e um grande desafio para nós. E vamos avançar. Queria então, só para encerrar, que o senhor deixasse uma mensagem para a igreja, uma mensagem para quem se sente tocado, que acha que tem essa vocação. Fique à vontade. Tá bom, querida. Meu irmão, minha irmã. O tema da campanha, Em um Brasil em Trevas, Seja a Luz. O texto é assim... vós sois a luz do mundo, disse Jesus para os discípulos. Assim deve resplandecer a vossa luz diante dos homens. Isso está em Mateus 5,16. O Senhor Jesus falou isso no contexto do Sermão do Monte. Ele disse que nós somos luz e que não se pode edificar, esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem esconder uma lamparina, um candeeiro numa casa. Deve se colocar num lugar bem alto para clarear tudo, iluminar tudo. Então a igreja não pode se esconder. Nós somos luz e nós devemos brilhar como luz do Senhor Jesus. Então devemos nos posicionar estrategicamente como igreja para proclamar a palavra de Deus. Há muitas áreas em trevas, muitas pessoas vivendo em trevas no Brasil. Por isso nós precisamos avançar na proclamação do evangelho, porque a luz só prevalece até que a luz chega. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas e a igreja do Senhor Jesus é luz. Nós não podemos aceitar que as trevas dominem. Nós precisamos chegar como luz do Senhor Jesus. Daí, meu irmão, a importância do envolvimento da igreja. Você que é vocacionado, você que tem um chamado de Deus, você não pode recuar. Você não pode esperar que as coisas, as situações fiquem favoráveis para você aceitar o chamado de Deus. Não existe vocação sem renúncia.
Sempre tem que se pagar um preço, mas Deus está no controle de tudo. Se Deus está chamando você, venha. Há espaço, há muito trabalho, os campos estão brancos para a colheita e faltam trabalhadores. E se Deus chamou você, você não pode ficar sentado aí no banco, apenas cantando, ouvindo músicas, ouvindo mensagens, só engordando com a palavra de Deus. Você precisa brilhar, você precisa ir, você precisa se envolver. E o investimento, meu irmão, se você pode investir, invista o seu melhor na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E sabe de que Jesus gosta? Jesus gosta de vidas, de almas salvas. Gosta tanto que quando uma se converte, há festa no céu. E Jesus, ele é o dono da igreja. E ele vai voltar para buscar a igreja. Mas ele vem buscar somente a sua igreja. E mais nada. Tudo que você está vendo vai virar pó. Mas Jesus volta para buscar a sua igreja. Portanto, não perca isso de vista. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não podemos recuar. E eu tenho certeza que se depender da primeira igreja batista de Valadares, de Governador Valadares, nós não vamos recuar. Nós vamos avançar na evangelização, na plantação de igrejas, na abertura de cristolândias, no alcance das comunidades ribeirinhas na Amazônia, no alcance dos grupos étnicos no nosso país, enfim, nós não vamos recuar. Porque eu tenho certeza que essa amada igreja vai orar, vai se envolver, vai ter mais vocacionados, vai investir e juntos nós vamos avançar na conquista da pátria para Cristo. Ok, pastor, a igreja agradece a sua presença, a PIB ficou muito feliz com a sua presença, com a sua mensagem. E meu irmão, minha irmã, a gente fica por aqui, tenha uma semana abençoada.